Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula com o tio Márcio Descomplica. Hoje a gente vai para a aula de divisão e vamos tirar aquelas dúvidas que eu sei que todo mundo tem com as divisões exatas. E olha, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Vamos lá? Vamos lá para a aula sobre divisão exata. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. 10 dividido por 2 é igual a 5. Por quê? Porque eu sei que se eu fizer a operação inversa, que a operação inversa eu vou utilizar o 2 e o 5, eu vou chegar ao 10 também. Então 10 dividido por 2 é igual a 5, porque 5 vezes 2 é igual a 10. Eu fiz a operação inversa. E dizemos que esse número 10 aqui é ele que eu vou pegar para dividir. A gente chama ele de dividendo. O 2, que vai dividir o 10, ele é chamado de divisor. E o meu resultado, ele é chamado de quociente, tá? E a gente tem a forma de leitura na divisão. Como é que a gente lê? 10 dividido por 2 é igual a 5. É a forma como a gente escreve. Então, dentro das operações que a gente tem da divisão, a gente também tem a nomenclatura. Vamos continuar na aula. E uma atenção quando você for fazer a conta de divisão. O zero na divisão. Constantemente, quando você vai fazer uma conta de dividir, às vezes você fica em dúvida quando o zero vem na frente ou ele vem atrás. Ou seja, quando o zero vem no dividendo ou o zero vem no divisor. Eu tenho aqui 0 dividido por 8 é igual a 0. Só que 8 dividido por 0 eu coloquei como impossível. Vamos interpretar essa questão aqui. 0 dividido por 8. Vamos supor que você não tenha nada e você tem que dividir esse nada entre 8 pessoas. Essas 8 pessoas não vão receber nada. Se você não tem nada para dividir com ela, ela vai receber alguma coisa? Não. Então, elas também vão ficar com zero, com nada. Então, nada para essas 8 pessoas, nada, elas não vão receber nada. Então, 0 dividido por 8, 0. Agora, 8 dividido por 0. Eu tenho 8 pilotos e não vou dividir com ninguém, porque não tem ninguém para dividir. Existe como eu fazer? Existe alguma forma de fazer esse tipo de operação? Não. Por quê? Porque eu não tenho ninguém para dividir. Então não tem como eu fazer esse cálculo. Se eu não tenho como fazer esse cálculo, a gente chama isso de impossível. E aí a gente tem, 8 dividido por 0, nenhum número. Não tem uma resposta, porque nenhum número multiplicado por 0 vai dar o próprio 8. Então vocês têm que tomar muito cuidado, porque isso acontece em algumas questões e essa parte do dividendo, toda vez que acontecer do zero aparecer no dividendo, você pode resolver. Mas quando o zero aparecer no divisor, não existe operação. Vamos continuar a nossa aula. E vamos agora para a divisão na prática. Eu sei que muita gente tem dificuldade, até mesmo com divisão de apenas um número. E aqui nessa parte da aula eu vou explicar com um número, com 2 e com 3. Então, presta bastante atenção. Galera, 492 dividido por 4. Primeira coisa que vocês vão observar é que aqui no divisor a gente tem apenas um número. Então, se eu tenho apenas um número, eu também vou mexer aqui apenas com um número. E esse número que eu vou mexer, eu só posso dividir por ele se ele for do mesmo tamanho, ou seja, igual ou maior. Se ele for menor, aí eu tenho que pedir também que a segunda casa entre na divisão. Nesse caso, como 4 é do mesmo tamanho do 4, eu posso fazer a divisão 1 por 1. Então a gente vai ter 4 dividido por 4, o único número multiplicado por 4 que chega a 4 é o número 1. Se eu fiz a divisão para cá, eu agora vou fazer a operação inversa. Daqui para lá, eu vou multiplicar. 1 vezes 4 dá 4. E esse 4 eu coloco um menos e coloco o 4 aqui de baixo e vou sempre fazer uma subtração. O sinal é sempre de menos. Então, 4 menos 4, 0.
Aí agora eu vou para a próxima casa. A próxima casa é o número 9. 9 também é maior do que 4, então eu posso fazer a divisão. Mas não tem nenhum número que multiplicado por 4 seja 9. Mas existe um número que se aproxima do 9. E que número é esse? O número 2. Ou seja, presta atenção. Quando eu dividi 9 por 4, eu já pensei na operação inversa. Ó, 9 dividido por 4, eu pensei no número multiplicado por 4 que se aproxima do 9. Essa é a ideia de você conseguir chegar ao resultado. Então, 2 vezes 4 dá 8. A gente coloca aqui embaixo dele, ó, o 8. E a gente subtrai mais uma vez. 9 menos 8, a gente vai achar 1. Quem é o próximo termo? O 2. Então, a gente vai ter 12 dividido por 4. Ó, agora eu penso no inverso, a multiplicação. Qual número multiplicado por 3, por 4, que vai dar 12? O número 3. Então, 3 vezes 4 dá 12, então, menos 12, coloca negativo, a gente vai ter 12 menos 12, a gente vai ter 0. Ou seja, eu achei o quociente 123 e como o meu resto foi 0, indica que a minha divisão é exata. Vamos para a próxima daqui. Olha o que eu acabei de falar, a gente vai ter uma casa lá e uma casa cá. Só que o número 8 ele é menor do que o 9, então eu não posso dividir. Eu vou precisar pegar duas casas, no caso o 89. E aí eu penso no inverso, qual número multiplicado por 9 não tem como dar 89, porque não existe um número, mas eu posso achar um número que seja aproximado. Qual número multiplicado por 9 dá 89? Que se aproxima, eu tenho o próprio número 9. Por quê? 9 vezes 9 dá 81. Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos 81 e a gente vai subtrair. 89 menos 81, a gente vai achar 8. A gente vai para a próxima casa, que é o número 1. A gente vai baixar ela. Então, vai virar 81. 81 dividido por 9. Que número multiplicado por 9 dá 81? Temos que é o próprio número 9. Porque 9 vezes 9 é 81. Então, menos 81, isso aqui vai zerar. Ou seja, essa minha conta também é exata. Ela é sempre exata quando o meu resto é zero. Quando o meu quociente ele é um número inteiro. Vamos agora para a divisão de duas casas. Muita atenção. Como eu tenho duas casas aqui, eu sou obrigado a pegar de uma vez duas casas. E segue a mesma ideia do de cá. Se eu pegasse aqui, vamos supor, fosse aqui no lugar do 23 o número 15. O número 15 não poderia dividir por 17, aí eu teria que pegar o 9. Iria ficar 159. Mas como o 23 ele é divisível por 17, eu posso pegar duas casas. Então, o que vai acontecer? Qual o número multiplicado por 17 que vai se aproximar de 23? É o próprio número 1. E aí a gente faz a operação inversa. 1 vezes 17 dá 17. E aqui embaixo a gente coloca menos 17. A gente vai subtrair. 23 menos 17 vai dar 6. Baixa o 9. A gente tem 69. 69 dividido por 17. Que número multiplicado por 17 se aproxima de 69, porque não vai dar o número inteiro. E aí agora você começa a se bater, não sei se é 2, 3, 4, 5, e aí você se bate. O que você pode fazer para poder não errar? A gente vai pegar o 17 e a gente vai multiplicar por algum número que se aproxime do 69. Lembre-se de uma coisa, o primeiro número aqui é 6 e o primeiro número aqui é 1. Se eu colocar 6 aqui, 6 vezes 1 vai dar 6. Mas a gente não começa multiplicando pelo primeiro número, né? A gente começa multiplicando pelo último. Se eu multiplicar o 6 pelo 7, eu vou achar 42. Vão 4. 4 mais 6, 10 vai passar. Então, é um número menor do que 6. Bora tentar o número 4, um número menor. Vamos multiplicar. 4 vezes 7 dá 28. Vão 2. 4 vezes 1 dá 4, com mais 2, 6. Ó, e que interessante, eu cheguei no número bem próximo do 69. Então, qual foi o número que eu multipliquei? O número 4, que eu achei 68. Então, a gente vai subtrair aqui de 68. Então, 69 menos 68 vai dar
1. A gente baixa o último número, que é 7. Agora a gente tem 17 dividido por 17, só pode ser o número 1. 1 vezes 17 dá 17. Então, menos 17, que vai dar 0. Ou seja, mais uma conta exata. Agora a gente vai para 3 números. Vamos complicar, mas eu vou mostrar para vocês que é fácil. É só ter atenção. Se aqui tem 3 casas, eu também tenho que separar 3 casas aqui, ó. 765. Como 765 é maior do que 102, eu posso fazer a divisão. Qual o número multiplicado por 102 que se aproxima de 765? Aí, aquele caso, eu pego 7 e pego 1. Se eu multiplicar por 7 aqui, 7 vezes 1 vai dar 7. Mas vocês não podem esquecer que se eu colocar o 7, eu tenho que começar a multiplicar pelo 2. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o 102 e vamos multiplicar pelo 7, né? Se ele for do mesmo tamanho ou menor, ok. Vamos lá, 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 0 dá 0, sobra 1. E 7 vezes 1 dá 7, dá 714. Então, é o que eu posso pegar e colocar. Então, aqui a gente vai colocar o número 7. Não posso colocar o 8, porque se eu multiplicar 1 vezes 8, vai passar do 7. Vai dar um número maior do que 800. Então, não pode. Então, o número maior que eu posso achar aqui é o 7. E 102 vezes 7 dá 714. Então, a gente vai subtrair de 714. Então, ó, 5 menos 4 dá 1, 6 menos 1 dá 5 e 7 menos 7 dá 0. A gente vai baixar a próxima casa. A próxima casa aqui é o 0. A gente vai ter agora 510 dividido por 102. Galera, pega o primeiro número daqui e o primeiro número daqui. 5 dividido por 1. Vai por essa análise. Se eu colocar o 5 aqui, 5 vezes 1 vai dar 5. Mas, para a gente ter a certeza, a gente vai pegar o 102 e vai multiplicar pelo 5. Ó. Vamos pegar aqui. 102 vezes 5. E a gente vai multiplicar. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 0 dá 0, sobra 1. E 5 vezes 1 dá 5. Olha que interessante, achei o 510. Então, a gente vai colocar aqui, o número foi 5 e aqui menos 0,510. Na hora que eu subtrair, eu vou achar o 0, mais uma conta em que ela é exata, porque o meu resto é 0 e o meu quociente é inteiro. E a gente, para não esquecer, a gente vai ter também os nomes dos termos, né? Que serve para todo mundo. Quem a gente tem aqui? Vamos pegar aqui. O primeiro a gente chama de dividendo. Tá vendo? Esse é o primeiro. Esse 17 aqui, ele é chamado de divisor. O resultado a gente chama de quociente. E essa partezinha de baixo, aonde zerou, a gente chama de resto. Então, esses daqui são os nomes dos termos. Vamos continuar na aula. E vamos agora para os nossos probleminhas. Vamos fazer duas questões aqui sobre divisão com resultado exato. Uma pessoa ganha R$ 23 por hora de trabalho. Quantas horas deverá trabalhar para receber R$ 391? Então, R$ 391 é o total e ele está dizendo que R$ 23 é de hora em hora. Ou seja, se você for somando, você vai chegar até esse valor. Então, uma outra forma mais prática, mais rápida, é fazer a divisão. Então, a gente vai ter aqui 391 dividido por 23. O que a gente vai fazer? Duas casas aqui, eu separo duas casas do lado de lá. Como 39 é maior do que 23, então está tudo ok. Eu posso fazer a divisão. Então, o número mais próximo que eu posso multiplicar do 23 para chegar ao 39 é o número 1. Porque 1 vezes 23 é 23. Então, eu vou subtrair aqui de 23. 9 menos 3 vai dar 6. 3 menos 2 vai dar 1. Feito isso, a gente vai para a próxima casa. Quem é a próxima casa? O número 1. Então, que número eu vou colocar aqui? Eu tenho aqui, ó, 16 dividido por 2. Se eu colocar o 8, a gente começa multiplicando pelo 3. Vai dar 24, vão 2.
Ou seja, quando eu multiplicar pelo 2, ele vai passar do 16. Então, o 8 é um número maior. Então, a gente vai para o número menor, que é 7. A gente pega aqui, ó, 23 e multiplica pelo 7. 7 vezes 3, 21. Deixo 1, vão 2. 7 vezes 2, 14. 14 com 2, 16. Aí a gente acha o valor exato. Então, a gente vai subtrair de 161. Então, 161 menos 161, a gente acha zero. Então, qual é a pergunta? Lembrando que isso aqui é um problema. Quantas horas deverá trabalhar para receber R$ 391? Deverá trabalhar 17 horas. Essa é a resposta da questão. Vamos então para número 2. Uma torneira despeja 75 litros de água por hora. Quanto tempo levará para encher uma caixa de 3.150 litros? É aquilo, galera. Se você for somando de 75 em 75, você consegue chegar a esse resultado. A forma mais prática, mais rápida, é fazendo a divisão. Então, a gente vai ter aqui 350 dividido por 75. Galera, duas casas aqui, duas casas aqui. Só que se eu pegar o 31, 31 é menor do que 75. Eu não posso. Então, por isso, eu sou obrigado a pegar três casas, ok? Então, 315 por 75. Aí eu vou olhar para o 31 e vou olhar para o 7. Qual é o número multiplicado por 7 que se aproxima de 31? Se eu colocar o 4 aqui, será que ele vai chegar próximo? É só vocês fazerem o cálculo para ver se chega ao resultado. Olha, 4 vezes 5 dá 20, vão 2, não é isso? 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Olha lá, ó, como se aproxima, tá vendo? Então, a gente coloca o número 4. Se eu tentasse colocar o 5 aqui, como é que ficaria? 5 vezes 7 daria 35. 35 seria maior do que 31. Então, o menor é o 4. Então, a gente vai subtrair de 300. Então, galera, 315 menos 300, a gente vai achar 15. Baixa o zero. 150 dividido por 75. Olha para o 15 e olha para o 7. Se eu colocar 3, 3 vezes 7, 21. Vai ser muito grande o valor. Então, a gente pega um número menor, que o número menor é 2. Então, a gente vai ter 75 vezes 2, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 15. A gente vai achar o mesmo resultado, tá vendo? Menos 150, que no momento que eu subtrair, eu acho zero. Então, a gente vem aqui para a nossa resposta. Quanto tempo levará para encher uma caixa de 3.150 litros? Levará 42 horas. Aí você pode complementar também, ó, levará 42 horas para encher a caixa de 3.150 litros, para ficar com a resposta mais completa. Então, a gente fez aqui dois probleminhas de forma mais prática, utilizando divisão de dois números, em que o meu resultado vai ser exato. Vamos agora para a próxima aula com a divisão não exata. E vamos continuar agora com a divisão não exata. Galera, o que acontece? A gente tem aqui, ó, nem sempre é possível realizar a divisão exata em n. Lembrando que n é o conjunto dos números inteiros positivos. Então, toda divisão que a gente faz, ele pode resultar em um número inteiro, como eu expliquei nas aulas anteriores, como ele pode também terminar em um número com vírgula. O resto nem sempre é zero, ele pode ter um resto diferente de zero, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui, ó, 7 dividido por 2. A gente já sabe que ele não vai ser um número inteiro, porque 7 não é um número par, ele é um número ímpar. Então, 7 dividido por 2, o número mais próximo é o 3. A gente faz a operação inversa, a gente multiplica. 3 vezes 2, 6, para chegar a 7 falta 1. Aí vocês percebem que o meu resto ele deixa de ser zero. E aí, tem alguma continuação? Sim, a gente pode continuar. E eu coloquei aqui, 7 dividido por 2 dá 3. Então, 3 vezes 2 dá 6, né? Então, o que que acontece? No momento que a gente coloca o resultado aqui, a gente vai achar o 7 menos 6 vai dar 1.
E esse 1 que sobrou aqui, ele vai acabar ficando como resultado, mas eu posso fazer uma continuação acrescentando casas à frente. E que casas são essas? Essas casas a gente chama de zero. São casas imaginárias que vêm aqui na frente, ó. Eu coloco um zero aqui e depois do meu 1, que foi o resto, eu vou baixar esse zero que ele acaba aparecendo para que eu possa continuar a fazer o meu cálculo. Então esse 1 vira 10. No momento em que esse zero que aparece depois, ele desce, eu sou obrigado a colocar uma vírgula, tá? Então ele vai virar 10, coloquei uma vírgula aqui, e aí eu vou dividir 10 por 2. Então 10 dividido por 2, o número mais próximo é o 5, porque 5 vezes 2 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Ele zerou aqui no resto, mas vocês podem observar que o meu quociente ele já não é mais um número inteiro. E eu vou mostrar um outro exemplo para vocês. Eu vou pegar aqui 7 dividido por 4, tá? 7 dividido por 4, o número mais próximo que eu posso ter aqui é o número 1. Então, eu vou fazer agora a operação inversa. 1 vezes 4 dá 4, então menos 4. 7 menos 4 dá 3. Eu fiquei com o resto 3. O que eu vou fazer aqui agora? Imaginariamente, eu vou botar um zero aqui e esse zero ele vai descer para que o 3 deixe de ser 3 e passe a ser 30. No momento em que esse zero ele desce aqui, eu coloco uma vírgula aqui também. Então eu vou ter 30 dividido por 4. Também não dá exato, mas dá um número aproximado. Esse número aproximado vai ser o 7. Fazendo a operação inversa, 7 vezes 4, 28. Então, menos 28. Vou fazer a subtração. 30 menos 28 vai dar 2. Mais uma vez, eu tenho um resto e ele não é zero. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Imaginariamente, um zero vai descer também. E agora ele vai virar 20. E aí eu vou fazer a divisão. 20 dividido por 4, eu vou achar 5. Porque 5 vezes 4 é igual a 20. Então, eu vou subtrair de 20 e vou achar 0. Aí você também poderia me fazer a pergunta, mas professor, quando descer o zero aqui, como de cá, você não colocou uma vírgula, você botou um zero e baixou uma vírgula aqui. Quando você colocou esse zero, por que você não colocou uma outra vírgula? Porque dentro da minha conta, dentro do meu resultado, dentro do quociente, já existe uma vírgula. E essa vírgula já foi adicionada no momento em que você baixou o zero perto do 3. Se você já fez isso uma vez, não há necessidade de você fazer isso outra vez. Então, por isso que desceu o zero aqui e não foi colocada uma outra vírgula. Poderia acontecer de ter um outro, no mesmo cálculo, ele continuar a divisão para baixo, ter que acrescentar mais outro zero, e aí, da mesma forma, você não precisaria colocar uma outra vírgula, tá certo? Vamos prosseguir. E vamos agora resolver um probleminha envolvendo divisão não exata. Essa questão aqui é uma questão que cai bastante em concurso, então presta bastante atenção, porque é só questão de interpretação. Uma indústria deseja formar grupos de 38 empregados. Como existem 450 empregados contratados, um deles ficará incompleto. Ou seja, a gente vai formando os grupos e os grupos vão ficando completos. Quando chegar no último, o último vai ficar incompleto. Para completar este grupo, a indústria deverá contratar 6 empregados, 11, 12 ou 32 empregados. Bom, o que eu posso fazer aqui é uma divisão do 450 pelo 38, porque se eu for fazendo de 38 em 38, eu vou chegando até o resultado. Então vamos lá, 450 dividido por 38. Dois números. Então a gente tem duas casas, aqui a gente também tem duas casas. Então a gente vai ter 45 dividido por 38. Qual o número multiplicado por 38 que se aproxima de 45? É o número 1. Então 1 vezes 38 dá 38. Então a gente vai diminuir o 45 de 38 e a gente vai achar o número 7. Baixa a próxima casa, que é o 0. 70 por 38, se eu colocar aqui o 2,
a gente vai fazer, ó, 38 vezes 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Olha o que vai acontecer. Se eu colocar o 2, o 76 vai passar. Então, eu tenho que pegar um número menor do que 2. O número vai ser 1. E aí, a gente vai fazer a operação inversa e multiplicar. 1 vezes 38 dá 38, então a gente vai subtrair de 38. A gente vai ter 70 menos 38. 0 não tira 8. Eu tomo emprestado, não é isso? Aqui vai virar 6 e o 0 vai virar 10. Então, 10 menos 8 dá 2. E 6 menos 3 dá 3. Pessoal, eu achei aqui um grupo completo com 11 contratados, mas houve uma sobra. E o problema, ele é bem explícito. Eu consigo formar grupos fechados, mas o último grupo ele não vai estar completo, ele vai estar faltando. Como ele vai estar faltando, a empresa precisa completar com mais algumas pessoas para poder formar o último grupo. Então, se eu conseguir fazer minha conta, eu já sei que o quociente dele indica a quantidade de grupos completos. Eu já descobri que 11 são completos, então tem um que ele não é completo. E aí eu tenho aqui como meu resto 32. É através do resto que você vai saber quantos empregados faltam. Professor, eu preciso continuar essa conta colocando vírgula? Não. Chegou aqui no resto, você vai interpretar o que está no resto. Ele está me dizendo que é 32. Só que 32, eu vou fazer uma associação com o meu divisor, que é o 38. Ou seja, de 32 para chegar a 38, faltam 6. Então, eu preciso de mais 6 contratados para poder finalizar o meu último grupo. Então, para completar este grupo, a indústria deverá contratar quantos empregados? 6 empregados. Ou seja, se eu somar 32 mais 6, eu vou completar com o que está faltando, que é o 38.